Globo, CNN, UOL, grandes veículos de imprensa já saem no ataque contra o PL anti-Oruan. Impressionante como esses veículos de imprensa reproduzem e concordam com os argumentos utilizados por MCs que fazem propaganda do crime organizado para manter a mamata, a boquinha, utilizar dinheiro público para promover o crime. É assim, de vez em quando, em relação a esse assunto, eu tô escutando umas perguntas de jornalistas que, de repente, eu tô me questionando se eu tô maluco. Se realmente é uma ideia tão bizarra assim, tão fora do normal, tão fora do razoável, não querer financiar o crime organizado com dinheiro público. Eu tô louco? A gente tá faltando dinheiro pro programa de merenda escolar a nível nacional. Tá faltando dinheiro pro farmácia popular. Tá faltando dinheiro para bolsas, para iniciação científica, para pesquisas científicas. A gente tá falando de um déficit gigantesco e a grande prioridade dessa gente é financiar propaganda ao crime organizado. Eu que tô maluco de querer proibir isso, a Amanda Vettorazzo tá maluca de querer proibir isso. Enfim, a gente vai falar sobre isso, vou rebater ponto a ponto cada um deles, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. E lembrando que nós estamos também aí com um clube do livro, né, fundando a editora Valete, com vários clássicos que nós vamos relançar e também novos livros com autores que vocês vão ficar surpresos de quem a gente está trazendo. Então, se você quiser ser fundador dessa grande iniciativa e, além disso, também ter acesso a esses livros que nós estamos debatendo, que está fazendo parte da nossa formação política e da formação de uma geração que nós queremos trabalhar para transformar esse país num país sério e não num país em que financiar o crime organizado com dinheiro público é debate, que isso não é coisa de país sério. Então, clica aí no link na descrição que a gente vai fazer esse debate. Bom, vamos ver então primeiro CNN, o que a CNN está dizendo por meio do seu comentarista Pedro Venceslau. A questão é, como disse o Hélio, como que você vai identificar uma censura, uma apologia antes que ela aconteça? O que está se aplicando ali é uma censura prévia. Você vai deixar de contratar um artista porque ele pode fazer uma música que seja apologética ao uso de drogas, ou ao tráfico, ou o crime organizado, ou o que quer que seja. Vamos lá, o sujeito se diz jornalista e nem se deu ao trabalho de ler o projeto. Ou ainda, ficaria ainda mais assustado se ele disser que leu o projeto e é isso que ele entendeu. Porque seria uma coisa que tem um nome, né, no direito para pessoas, né, caso ele tenha lido o projeto e essa tenha sido a interpretação dele, existe uma figura no direito para descrever essas pessoas, chama-se agente absolutamente incapaz. Vamos lá, primeiro ponto, o Poder Executivo ele não precisa adivinhar nada, ele recebe um projeto. Se no projeto tem uma música como Faixa de Gaza, que fala de você pegar a arma, descer para fazer assalto, de você ser do Comando Vermelho desde pequeno, não há nenhuma dúvida de que haverá apologia ao crime, haverá apologia, né, ao crime organizado. Então, essa questão não existe, né? Porque pode-se fazer, o secretário de Cultura, na hora de liberar o recurso pro show, vai ter que imaginar, vai ter que, sei lá, pesquisar aquele cantor para saber se existe a possibilidade dele fazer apologia ao crime. Não, isso não existe. Esse debate não existe, isso não tá no projeto. Isso, inclusive, é impossível de se fazer. Não é Minority Report. Eu não tô querendo responsabilizar o poder público por algo que pode acontecer no futuro, independentemente do quão diligente, do quão correto seja o poder executivo, né? E mais do que isso, se o poder executivo contrata um show e aí não tem no projeto do show, não tá lá na setlist que vai ter apologia ao crime, e aí o poder executivo libera, porque tá de acordo com a lei, libera o recurso, acontece o show, e aí no meio do show, ou o cara canta uma música que não estava prevista, ou ele dá uma afirmação sobre fazendo apologia ao crime ou uso de drogas. Mais uma vez, o Poder Executivo não tem responsabilidade. A multa vai ser sobre o contratado, vai ser sobre o artista, a empresa do artista, que vai pagar a multa de 100% no mínimo do valor do contrato. Então não tem censura prévia. Primeiro, que nem há de se falar em censura, porque a gente não está impedindo ninguém de se expressar. A gente está falando de financiamento público. Todo mundo que se expressa sem financiamento público é censurado previamente. Então, todos os cidadãos brasileiros que dão a sua opinião todos os dias em rede social, sem receber um centavo de dinheiro público por isso, são pessoas censuradas, porque elas não recebem dinheiro público para isso. A gente não está impedindo ninguém de se manifestar. Se você quer fazer a sua exaltação à facção criminosa, faça no ambiente para maiores de idade sem dinheiro público. A gente não está em nenhum momento, né, falando em censura. Nós estamos falando em financiamento público e proteção à criança e
adolescente. Inclusive, nós não estamos nem criando a figura da apologia ao crime, né? Que essa é outra crítica que a gente vai ver e que a gente vai rebater. Então, tá tudo errado aí. Coisa assim, como uma pessoa tem coragem de ir à televisão, tecer um comentário sobre um projeto com ares de propriedade, sendo que não leu a primeira página do projeto. É um projeto curto e é um projeto simples. Você não precisa ser nenhum especialista para você entender, mas vamos lá. Não tem como você adivinhar. E como também já está previsto na Constituição o que é apologia, você tem que punir depois que o eventual fato acontecer. Se for feita uma apologia no show, você pode acionar a Justiça, o Ministério Público, e aí pode condenar os respectivos cantores ou até mesmo quem contratar esses artistas. E claro que agora a gente vê um debate que cai numa outra seara, uma seara sobre liberdade de expressão ou censura. Porque as mesmas pessoas que estão defendendo uma censura prévia contra esse gênero musical por prever que ele possa cair na apologia são aquelas que participam de grandes movimentos contra a censura dentro do Congresso Nacional. Vamos lá, olha, aí já entra, já não é uma questão de interpretação, aí já é canalice mesmo, aí já é mau caratismo do Pedro Venceslau. Primeiro, apologia já é uma figura prevista na Constituição. Onde é que tem apologia ao crime previsto na Constituição? Aí, vamos lá, burrice, né? Entre a burrice e aí a gente soma, não leu o projeto, é burro de fazer uma afirmação sobre a qual não tem a propriedade para fazer, porque claramente nunca leu a Constituição. Constituição não é Código Penal, são excepcionais as coisas, os crimes que estão previstos na Constituição, né? Racismo, tortura, por aí vai. Então entra lá. Primeiro, não leu o projeto, somado com burrice, somado com canalice. Onde é que tá a canalice? Censura. Ninguém está falando de impedir ninguém de se manifestar. É muito diferente de eu fazer uma afirmação, de eu criticar o ministro do Supremo e ser processado por isso. Criminalmente, inclusive. E ser obrigado a retirar a publicação e me retratar. O meu projeto de lei não trata nada disso. Não é uma vírgula sobre calúnia, injúria, difamação ou mesmo danos morais. Nem no âmbito civil, nem no âmbito criminal. E aí, mais uma vez, burrice somado com canalice. E claro que agora a gente vê um debate que cai numa outra seara, uma seara sobre liberdade de expressão ou censura. E aí vamos lá, ele faz, né, a falácia da falsa dicotomia. É liberdade de expressão ou é censura? Então, ou eu dou dinheiro público para financiar apologia ao tráfico, ao crime organizado, ou eu permito que dinheiro do pagador de imposto mais pobre, que não tem dinheiro hoje para comprar comida, ou eu permito, né, ou eu obrigo esse trabalhador a financiar uma música que diz que é legal você ser parte do Comando Vermelho, que mata, que tortura pessoas, ou eu estou defendendo a censura prévia. É assim, é um negócio grotesco. E aí ele ainda fala uma perseguição contra um gênero musical. Essa é outra coisa que muita gente tem batido, né? Onde no meu projeto está escrito que é contra funk ou contra rap? Onde? Acha lá. Onde? Qual artigo diz que é só contra funk e contra rap? Porque eu já vi também comentários de esquerdista falando, quero ver fazer isso pro sertanejo. É contra todos os gêneros. Não existe, eu não tô permitindo apologia. Não. Se for uma rocha do Comando Vermelho, tá permitido. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de ser burro e de ser canalha. Todos os gêneros estão ali. Não interessa, se tiver uma música clássica fazendo apologia ao PCC, vai se enquadrar na lei da mesma maneira qualquer gênero musical. Parem de mentir dizendo que nós estamos limitando, né, o combate à apologia a funk e a rap. É qualquer gênero musical. Agora, é óbvio que quando nós falamos dos maiores shows, dos maiores artistas que fazem apologia ao crime, nós estamos falando, na maioria das vezes, de apologia ao crime no funk. Isso significa que é só o funk que não pode fazer apologia ao crime? Não, significa que nenhum faz. Agora, há um gênero em que isso é mais recorrente, isso é uma constatação de fato. Não tem nenhuma previsão legal para isso. Mas vamos lá, vamos seguir agora, claro, não poderia faltar, Rede Globo, né? Vamos ver o que o sujeito da Rede Globo disse sobre isso. Boa noite, Mônica, boa noite a todos. Olha, Mônica, tem muita chance de ir adiante, porque as bancadas, não só de São Paulo, como de outras capitais, onde projetos semelhantes também estão sendo discutidos, têm uma propensão a criar leis para tudo, inclusive leis que visam a proibição de manifestações artísticas. Vamos lá. Essas bancadas tendem a criar lei pra tudo. Gente, é o contrário, tá? Quem mais quer aprovar lei pra tudo é a esquerda, não é a direita. Pelo contrário, do que dependesse da direita, a Constituição brasileira teria o quê? 4 páginas. Não seria esse monstrengo que é hoje. Não existe país desenvolvido com uma Constituição que trata desde um colégio
né, de uma escola, né, até matéria tributária, trabalhista e por aí vai, e 800 direitos e garantias fundamentais, que no final das contas, quanto mais direitos e garantias fundamentais você tem, menos você tem, porque na prática, né, se tudo é fundamental, se tudo é direito humano, né, você na prática vai acontecer o que o Supremo faz, que é decidir aquilo que vale mais, aquilo que vale menos, né, e no final das contas, nenhum direito e nenhuma garantia é fundamental, é humana, é importante, porque tudo entra no mesmo balaio do artigo 5º. Então, daí já começa, né, a canalice. E aí o outro ponto é, inclusive proibição de manifestação artística. Mais uma vez, meu Deus do céu. Onde no projeto eu impeço o sujeito de se manifestar? Hoje, apologia ao crime já é crime. Eu não estou criando isso. O que ele não pode fazer, o que pode levá-lo a uma censura posterior e não uma censura prévia, é uma ação do Ministério Público, né, pedindo a condenação criminal desse sujeito por apologia ao crime. O que eu estou fazendo é tratar sobre financiamento público e sobre a presença de crianças e adolescentes nesse tipo de evento. Nesse caso, está personificada num artista muito popular nesse momento, extremamente polêmico, com atos e falas bastante polêmicas que já dão motivo para que seja processado por quem se sente incomodado, para quem se sente atingido por essas atitudes e por essas músicas. No Código Penal brasileiro já existe uma lei que proíbe a apologia ao crime e que pode ser acionada no caso do Oruan. Você acabou de se refutar, seu imbecil. Primeiro você fala de censura a manifestações artísticas, né? E aí você coloca no Código Penal, já há uma lei, o que está errado, né? No Código Penal não tem uma lei, né? O Código Penal é um código, é uma lei, e dentro do código tem artigos, não tem leis, né? Mas vamos lá. Lá já existe, né, o tipo penal de apologia ao crime. E o Oruan, inclusive ele está afirmando, tá? Não sou eu que estou dizendo. Ele afirmou que o Oruan hoje, pelo conteúdo das músicas dele, já pode ser acionado por apologia ao crime. Olha o ato falho. Ele faz uma afirmação que ele nem percebe da contradição do que ele está dizendo. Tamanha é a necessidade de fazer um comentário enviesado para atender a sua agenda, independentemente da lógica, independentemente do racional. Vamos lá. Muita cautela quando se fala em atos em leis que visam a proibição de manifestações artísticas. Ninguém está proibindo nenhuma manifestação artística. Eu me pergunto, por exemplo, como se essa lei for instaurada, como se avaliaria um show dos Racionais, por exemplo. Os Racionais MCs, o grupo mais representativo do rap no Brasil, que tem uma música, Diário de um Detento, que mostra o ponto de vista de um presidiário. Ou eu dou um exemplo de um clássico da música popular brasileira, a música O Meu Guri, do Chico Buarque de Holanda, que conta a espera de uma mãe por a garoto, adolescente, que volta, que sobe o morro sempre com muitos presentes para a mãe, que são frutos de roubo. Isso seria considerado também uma apologia ao crime? Vamos lá, o meu projeto não muda nenhuma interpretação em relação a essas duas músicas serem consideradas apologia ao crime ou não. Hoje, o Ministério Público e o Judiciário já possuem todo o poder necessário, como você mesmo, comentarista que não tem a menor ideia de quem seja, acabou de afirmar, dizendo que o tipo já existe, que o Ministério Público já pode atuar e que essa interpretação já pode ser dada. E aí você pergunta, isso vai ser considerado apologia ao crime ou não? Ué, hoje é? Hoje essas duas músicas estão enquadradas como apologia ao crime? O Judiciário entende assim? O Ministério Público entende assim? Não. Então, se no âmbito criminal não há essa configuração, você imagina que no processo administrativo, na contratação, né, de um show que tenha essas músicas ali na setlist, vá ser considerado apologia, o Poder Executivo pode até considerar que faça apologia. Aí o que vai acontecer? O projeto, né, a empresa, o artista, vai recorrer, né, administrativamente, dentro da própria Secretaria de Cultura, na instância em que ela apresentou o projeto. Se for negado, ela vai para o Judiciário. E aí o Judiciário vai dar um entendimento, como hoje já pode fazer em relação à apologia ao crime, só que não pode fazer em relação a financiamento público desses eventos. Essa margem para interpretação não sou eu que estou criando, já existe. E não
uma contribuição para se entender a sociedade brasileira, os diversos aspectos da sociedade brasileira, tanto no caso dos Racionais quanto no caso do Chico Buarque. Por isso que leis que permitam diversas interpretações podem ser usadas para cercear o direito, para cercear a liberdade de expressão daqueles que querem produzir um produto artístico. É engraçado, né? Leis que permitem diversas interpretações podem ser usadas para cercear a liberdade de expressão. Essa era exatamente a mesma crítica que a gente fazia ao PL da censura. Aliás, não é nem a margem para a interpretação, é a interpretação clara e única de que sim, o Poder Executivo poderia censurar qualquer conteúdo em rede social, num órgão regulador, sem passar pelo Congresso Nacional, como nenhum outro órgão regulador existe no Brasil. E a Rede Globo fez campanha aberta pelo PL da censura para destruir as redes sociais e não só voltar a ter o monopólio da mentira, da informação, porque vamos lembrar, Rede Globo fica hoje falando de cortes e de rede social, mas manipulou um debate presidencial inteiro para eleger o Collor. E depois operou para derrubar o mesmo presidente que elegeu. Então vamos parar de hipocrisia, porque vocês próprios defenderam e ainda defendem censura em rede social, não com um espírito republicano de acabar com notícia falsa, porque vocês já destruíram a vida de pessoas inocentes com notícia falsa. Olha o caso da escola base. Vocês destruíram a vida de pessoas inocentes difundindo notícias falsas quando vocês eram o maior canhão de informação do Brasil e não tinha como desmenti-los, como hoje tem como desmentir vocês. Agora vocês estão muito preocupados com liberdade de expressão quando a gente está falando de financiamento ao crime organizado. Que engraçado, né? Quando a gente está falando de crítica política em rede social, meu Deus do céu, a democracia está em risco. Precisamos regulamentar as redes. Agora, quando a gente fala de financiamento público pra gente que está fazendo propaganda do Comando Vermelho e do PCC, de repente a Globo está muito preocupada com a liberdade de expressão. Olha só que ironia, que engraçado. Agora, de repente, a liberdade de expressão virou, né, o principal valor de vocês, né? De vocês que apoiaram o golpe militar. Agora vocês estão muito preocupados com liberdade de expressão, né? Por isso que eu fico muito com o pé atrás nessa discussão. Essa discussão até aqui só serviu para dar ainda mais projeção ao Oruan. Mais projeção para o Oruan. O Oruan já é gigantesco e já contamina a mente de milhões de jovens e adolescentes que acham que é uma coisa normal, inclusive legal e desejável você entrar para o crime, porque ele é glorificado por esse sujeito asqueroso chamado Oruan. Espero que tanto Rede Globo como o Oruan tenham um final melancólico no ostracismo que merecem.